Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves. No vídeo de hoje você assiste a resolução da prova teste de Química do vestibular da Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. Nesse vídeo você vai assistir a resolução de todos os testes de Química. A questão número 51 nos trouxe: os sinalizadores de fumaças, item obrigatório em embarcações, são usados para indicar a localização para outras embarcações ou naves em situações de emergência. Quando acionados, inicia-se uma reação química que libera fumaça densa e colorida, visível a grandes distâncias, mesmo com mau tempo. A cor produzida nessa reação, essencial para a sinalização, tem origem na transição de elétrons dos elementos químicos que participam da reação. A tabela apresenta as cores produzidas por alguns elementos. Bom, acho que se você já está acostumado com prova da Unesp, sabe que ela não queria que você tivesse decorado as cores dos elementos. O teu modo de resolver aqui é outro, vem dar uma olhada. Determinada marca de sinalizadores apresenta em sua composição um elemento químico de número de massa igual a 88, A igual a 88, e que possui 50 nêutrons, então N é igual a 50. A cor da fumaça gerada por esse sinalizador é, então eu vou ter que escolher a cor. Mas para escolher a cor tem que saber que elemento que é, porque existe uma tabela que relaciona a cor da fumaça com o elemento, e aí a gente vai ter que descobrir qual elemento. Para descobrir o elemento, a gente usa um dos primeiros cálculos que o aluno faz na química, que é A igual a P mais N. Olha só, A é número de massa, 88. P é o número de prótons, a gente não sabe. E o N é 50. Até a conta é fácil aqui, né? Esse número de prótons é igual, você vai fazer um lancezinho da matemática, número de próton 38. E para você saber que elemento que é, aonde é que você vai mesmo? Nela mesmo, na tabela periódica que está no final da prova. Observa que toda a prova da VUNESP que a gente fez tinha uma tabela periódica. Então, vamos procurar o elemento de número atômico 38 e ele está aqui, 38. Se você não sabe como encontrar um elemento na tabela periódica, assiste esse vídeo que eu vou deixar o link aqui para você. Como usar a tabela periódica. É uma aula muito detalhada, é uma aula que, para aquele aluno que não sabe fazer nada de tabela periódica, eu costumo falar que é uma aula de 9º ano, que é o primeiro momento, era como você tinha que ter aprendido tabela periódica, como você tem que aprender a usar essa ferramenta do estudante. Tá aqui, ó, a legenda dessa minha tabela me diz que o número atômico fica em cima, e esse número atômico, representado pela letra Z, representa a quantidade de prótons, é o estrôncio. Vou voltar agora lá na minha questão. Assim que a gente chega na questão de volta, a gente vai procurar cadê o elemento de número atômico 38, lá na tabela a gente viu que era o estrôncio, e o estrôncio está aqui, e segundo a nossa tabela, o estrôncio tem uma cor vermelha intensa. Gabarito, então, a alternativa aí. E confesso que eu adoro essa experiência de colocar o estrôncio na chama para ver a cor da chama. Nesse vídeo você vai assistir a resolução da questão número 52. E o texto que a gente vai ler, ele é pertencente à questão 52 e 53. Então eu vou fazer a leitura eu vou fazer a leitura do texto para resolvermos a 52. Em uma demonstração experimental a respeito dos assuntos misturas, polaridades e interações intermoleculares, a mistura álcool isopropílico e água, situação 1, foi submetida ao aquecimento, atingindo a ebulição na temperatura de 80,4 graus Celsius. Após o esfriamento, a temperatura ambiente, foi adicionado à mistura uma certa quantidade de cloreto de sódio, situação 2. Em seguida, feita a agitação para a total solubilização, com formação de uma solução saturada com corpo de fundo. A mistura líquida se separou em duas fases líquidas, situação 3. E você tem uma figura e as situações que conforme foi acontecendo. Ó, situação 1, tem a água e o álcool isopropílico. Situação 2, tem o sal e essa mistura de água e álcool isopropílico. E aí o sal dissolveu em uma dessas substâncias e a gente acaba tendo aqui 3 fases identificadas pelo texto da nossa questão. Então aqui a situação 3 é separado, fase 1, fase 2. A questão ainda nos diz, na tabela são fornecidas informações a respeito do álcool isopropílico e da água e da solução saturada de cloreto de sódio. Então, o álcool isopropílico tem uma temperatura de ebulição em 78, a água tem uma ebulição em 100 e a mistura dos dois, ó,
passou a ser 80,4 e dá uma temperatura única. A densidade é menor no álcool isopropílico, da água a densidade é maior e a solução saturada de cloreto de sódio tem uma densidade ainda maior. Então agora nós vamos para o enunciado da pergunta 52. A classificação da mistura contida no Becker 1 e a técnica de separação adequada para separar o álcool isopropílico da mistura 3 são respectivamente. Para a gente responder com maior clareza, eu queria perceber uma coisa aqui com vocês. Água e álcool isopropílico diferem quanto à temperatura de ebulição. Porém, quando misturados nessa questão, o enunciado nos diz que a mistura submetida ao aquecimento atinge uma temperatura de ebulição em 80. Então, observa que a ebulição está constante. E as misturas em que a ebulição é constante, nós chamamos de mistura azeotrópica. Então, essa daqui é uma mistura azeotrópica, porque a ebulição é constante. Não é mistura simples, porque essa não existe. Não é eutética, porque na eutética a ebulição é variável. Isso não existe. Azeotrópica pode ser. Então, nós ficamos entre a A e a I. A técnica para separar essa mistura, que é água na fase 1, esse álcool isopropílico, eu sei disso porque ele é menos denso. E nessa fase 2, a água e o sal de cozinha, eles têm diferentes densidades, tem duas fases, e para separar misturas heterogêneas de dois líquidos, nós fazemos uma decantação. E por isso, e não filtração aqui, nada vai ficar preso no filtro. Por isso, alternativa gabarito, alternativa A. Então, se você chegou a pensar que pudesse ser filtração, você estava pensando que dá para tirar o sal de cozinha. Só que aqui a questão está querendo que a gente separe, na situação 3, o álcool isopropílico. Tem que tirar dessa água com sal. Como eles estão com densidades diferentes, a gente vai fazer uma decantação. Por isso o gabarito aqui é a alternativa A. E essa questão tinha esse texto e essa figura para serem analisadas. Em uma demonstração experimental a respeito dos assuntos misturas, polaridade e interação intermolecular, a mistura álcool isopropílico e água, situação 1, foi submetida ao aquecimento, atingindo a ebulição na temperatura constante de 80,4 graus Celsius. Após esfriamento, a temperatura ambiente foi adicionada à mistura uma certa quantidade de cloreto de sódio, situação 2. Em seguida, feita a agitação para total solubilização, com formação de uma solução saturada com corpo de fundo. A mistura líquida se separou em duas fases, situação 3. E você tem aqui a figura da situação 1, da situação 2 e da situação 3. E o texto ainda traz: na tabela são fornecidas informações a respeito do álcool isopropílico, da água e da solução saturada de cloreto de sódio. E aí você tem a tabela com informações sobre ebulição, densidade dessas três coisas, duas substâncias puras e uma mistura. E agora, 52 a gente já fez no vídeo anterior, não vou nem deixar vocês olharem para nada agora, e vou para 53, para o enunciado da 53. A questão 53 nos trouxe o enunciado. No conteúdo do Becker, na situação 3, as forças de interação mais intensas existentes entre as espécies químicas presentes na fase 1 e as mais intensas na fase 2 são respectivamente. Então a gente vai ter que olhar de volta quem é que está na fase 1 e quem é que está na fase 2. A questão pediu para a gente analisar a situação 3, a fase 1, para começar. A fase 1, vamos ver quem está aqui. Na fase 1, a gente tem água e o álcool isopropílico. A gente sabe que as moléculas de água interagem com as moléculas de álcool por ligações especiais chamadas ligações de hidrogênio. São as mais fortes que acontecem entre essas moléculas. Então, nessa primeira parte, nós vamos lá selecionar opções na alternativa. Sabendo então que a primeira interação é a ligação de hidrogênio, a gente vai cancelar as alternativas que não disseram ligação de hidrogênio e ficamos entre A e C já. Agora temos que olhar a fase 2, qual é a interação. Vamos voltar lá para o desenho, para a representação. Aqui na fase 2, mais denso está embaixo, água e sal de cozinha. Então temos a interação entre um dipolo, que é a água, e um íon. Portanto, vamos lá escolher a alternativa agora. Sabendo que a interação do tipo íon-dipolo, a alternativa A falou dipolo induzido, a alternativa C diz interação do tipo íon-dipolo, gabarito, letra C. Essa era uma questão de forças intermoleculares. E além disso, trabalhava com interação muito especial, que é a interação do tipo íon-dipolo. Um tema que
tem aparecido muito nas provas que aconteceram esse ano de 2025. A questão 54 nos trouxe o seguinte enunciado. O nitreto de tório, quarto, TH3N4, é um composto empregado em tecnologia nuclear. O Brasil detém reservas de minério de tório a monazita. A partir desse minério, obtém-se o composto de tório, THO2, que é utilizado como matéria-prima no processo de obtenção do nitreto de tório, representado pela equação de reação a seguir. Esta reação é processada em um reator selado. E você tem a equação e ela está aparentemente balanceada, e vamos ler a pergunta. Ao serem adicionados no reator 12 mol de cada um dos reagentes, a quantidade máxima de nitreto de tório em mol que se forma é igual a... Então, moçada, nós temos um cálculo estequiométrico com 3 dados de reagentes. Então, temos uma pergunta e 3 condições. A suspeita que o estudante pode ter é que haja algum reagente em excesso. Eu vou copiar todos os reagentes aqui pra gente. Já sugiro que você dê uma olhada se está balanceada. O tório tem 3, carbono são 6, nitro são 4, e oxigênios temos aqui 6 e o total 6. A equação toda balanceada. Eu queria que você notasse que eu só trouxe para cá, para minha parte de resolução, apenas moléculas que vamos utilizar na resolução. Na linha de mol, lembra que o estequiometria tem 3 linhas? A linha do mol, a linha de converter e a linha de exercício. Descendo o mol, então, nós temos que a cada 3 mols desse aqui, 6 mols desse, 2 mol desse, gerando 1 mol desse. O enunciado nos diz que colocou 12 mol de cada um dos reagentes. Eu vou colocar 12 mol de todos. Então, agora, o que nós temos que ter a percepção é, será que tem alguém em excesso? E se houver excesso nessa reação, a gente lida com o limitante. Vamos dar uma olhada, ó. Daqui para cá, quadruplicou. Daqui para cá, dobrou. Daqui para cá, multiplicou por 6. Então, quadruplicou, dobrou, multiplicou por 6. Se tem excesso, o excesso é desse aqui e desse aqui. Portanto, esses 12 mol que estão aqui são os reagentes limitantes. E qualquer que seja o cálculo, a gente faz a conta com o limitante. Uma maneira de pensar, que você podia pensar assim, ó, se aqui dobra, todos deveriam dobrar. Então, o dobro de 3 seria 6, por isso 12 está em excesso. O dobro de 2 seria 4, por isso 12 está em excesso. A gente faz a conta com o limitante. A proporção é de 6 para 12, então dobrou. Então, esse aqui também vai dobrar. Então, o dobro de 1 é 2. Nossa resposta desta questão, então, alternativa B, é o gabarito da questão número 54. Essa era uma questão de cálculo estequiométrico envolvendo reagentes em excesso. A gente sabe, a estequiometria está sempre presente nas provas. E nessa questão tinha 3 substâncias de reagentes, 2 estavam em excesso e 1 era limitante, e você segue fazendo conta com o limitante. Se você quiser assistir um vídeo que te ensina passo a passo como resolve um monte de exercícios de cálculo estequiométrico, eu vou pôr o primeiro da minha playlist de cálculos em química. Lá tem um monte de questão, dentre elas, muitas questões de cálculo estequiométrico passo a passo, desde os mais simples até os mais complexos. No vídeo de hoje você assiste a resolução da questão número 55. O enunciado da 55 nos trouxe: um hidrocarboneto de fórmula mínima, CH2, tem densidade igual a 2,33 gramas por litro, a 27 graus Celsius no ATM. Considerando que a constante universal dos gases é 0,08, e aí a unidade da constante, a fórmula molecular desse hidrocarboneto é... Moçada, aqui, olha, se o meu aluno lembra a fórmula da densidade gasosa, a resolução é muito rápida, é só questão de substituir na fórmula. Eu vou pôr a fórmula aqui para você lembrar como é que é a resolução. Densidade é igual a pressão, que multiplica a massa molar, dividido pela constante universal dos gases, que multiplica a temperatura. Então, o meu modo de resolver essa questão vai ser substituindo aqui. A densidade, ó, 2,33. A pressão, a questão deu pra gente que é de 1. A massa molar a gente não sabe, inclusive é disso que eu preciso calcular. O R é 0,08, recomendo que você escreva 8 vezes 10 a menos 2, já passando para a anotação científica. E a temperatura de 27 graus Celsius, lembra, tem que passar para Kelvin, e faz assim, ó, 27 graus Celsius mais 273. Sem dúvida, essa é a temperatura que mais aparece para o estudante. 300K, você vai colocar 3 vezes 10 ao quadrado, porque assim você já se livra
dessa potência aqui, e então você vai ter 2,33. Já vou ficar com a caneta de outra cor. 8 vezes 3, 24. É igual à massa molar da sua substância. Multiplicando então, fazendo esse cálculo, a gente chega em 55,9, que eu vou aproximar para 56 gramas por mol. Essa daqui é a massa da fórmula molecular. Como é que sai da fórmula mínima e chega na molecular? Você lembra como faz isso? Tem um vídeo que eu te ensino a fazer isso, vou deixar um link aqui para vocês. Bom, primeiro eu vou achar a massa molar da fórmula mínima. A fórmula mínima que tem carbono e hidrogênio, a massa molar dela vai ser 12 mais 2, portanto 14. E aí a gente faz assim, ó, a massa da fórmula mínima, 14, multiplicada por um certo número, dá 56. Isolando esse número, esse N que tá aqui, 56 por 14, chegamos no número 4. Então a fórmula mínima é só multiplicar todinha por 4, vai ficar C4H8, gabarito, alternativa E. Para assistir essa prova completa e muitas outras provas, se inscreve no canal. Toda semana tá saindo resolução de provas que são importantes para o seu vestibular. O enunciado da 56 nos trouxe a anilina, C6H5NO2, é uma substância orgânica empregada na indústria química e na indústria farmacêutica. Ao ser adicionada em água, a anilina reage e estabelece o equilíbrio químico representado na equação, e você tem a equação balanceada. A constante de equilíbrio dessa reação a uma certa temperatura é igual a K igual a 5 vezes 10 a menos 10. Uma solução de anilina a essa temperatura, com concentração igual a 2 vezes 10 a menos 3, apresenta a concentração de hidroxila, ou seja, colchetes de OH-, e pH iguais a quanto? Para resolver essa questão, a gente tem que lembrar como é que a gente escreve a expressão do Kc. É assim mesmo que a gente fala. A expressão do Kc vai ser igual à concentração desse cátion que está aqui, vou copiar ele, que multiplica a concentração do OH-, que divide a concentração da anilina, não incluindo a concentração da água, porque líquidos não entram no Kc, na expressão do Kc. Agora, nós vamos substituir, sabendo que o Kc é 5 vezes 10 a menos 10. E a concentração do cátion e do ânion a gente não sabe, mas a gente sabe que eles estão na proporção, é 1 para 1. Então, se aqui for x, aqui também vai ser x, portanto vai ficar x que multiplica x. E a concentração da anilina, ele deu pra gente aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3. E agora, moçada, tem que fazer conta, né? Então, fazendo o cálculo, olha, 5 vezes 2, 10, vezes 10 a menos 10, vezes 10 a menos 3, é igual a x ao quadrado. E lembra daquele jogo matemático? Mantém a base, somos expoentes, aqui vai dar 10 a menos 12 é igual a x ao quadrado. Bom, agora, recentemente até me perguntaram como é que eu fiz a resolução nesse passo aqui. Eu tiro a raiz, né, dos dois lados, ou passo a raiz quadrada, às vezes o jeito de falar é diferente, né? O x vai dar igual a 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Se x é isso, x também era a concentração do OH- que a gente tinha dito, olha. Então, OH- é 10 a menos 6. Então, eu vou eliminar as opções que não disseram 10 a menos 6. Agora, para a gente achar o pH, olha o que a gente vai fazer. Se a concentração de OH- é 10 a menos 6, a gente vai então concluir que POH é 6. O pedido foi sobre o pH. Quando nos pedem o pH, geralmente nos dão a temperatura. Não nos deram aqui a temperatura. Inclusive, falaram a uma certa temperatura. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que considerar que está em 25 graus Celsius. Se POH é 6, o pH é o complementar por 14. Portanto, pH é 8, como está indicado na alternativa A. E para resolvermos a questão 57, temos que ler esse texto, que também é um texto para a questão 58. O enunciado nos trouxe: o maior vulcão da Europa, o Monte Etna, na Itália, teve uma erupção intensa em 2 de junho de 2025, com o lançamento de uma coluna densa de cinzas e gases, que atingiu cerca de 6 km de altitude. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram na atmosfera altas concentrações de dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio, entre outros gases. Essas emissões gasosas podem gerar neblina ácida e prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população das regiões próximas ao vulcão,
Tem uma foto do vulcão em erupção e a questão 57 nos trouxe: dos gases lançados na atmosfera pelo vulcão Etna, o dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio e o dióxido de carbono apresentam respectivamente. Então vamos olhar aqui as fórmulas com calma. A questão te deu as fórmulas anteriormente, né? O dióxido de enxofre é o SO2, o sulfeto de hidrogênio é o H2S e o dióxido de carbono é o CO2. Então, para te ajudar na montagem dessas moléculas, vamos fazer elas aqui bem passo a passo. O SO2, você vai ter o enxofre fazendo uma dupla com o oxigênio e uma dativa com outro oxigênio. Essas ligações são ligações covalentes do tipo polares, porque tem diferença de eletronegatividade. Então, eu vou eliminar a A, vou manter a B, vou manter a C, vou manter a D e vou eliminar a alternativa E. Olhando agora para o H2S. No H2S, o enxofre faz duas ligações, ele faz uma ligação simples com hidrogênio e uma simples com outro hidrogênio, porque tem diferença de eletronegatividade entre esses átomos, a ligação é polar. E como sobra elétron no átomo central, a geometria aqui é angular. Se você quiser uma revisão sobre geometria molecular, vou deixar um vídeo aqui para vocês que eu gravei esse ano, que eu gravei há pouco tempo, mostrando a fórmula estrutural usando moléculas. Isso ajuda muito você a lembrar a geometria das moléculas. Então, olhando para cá, a geometria é angular, a alternativa B disse angular, a C disse linear, a D disse angular também. E agora, o CO2 é uma das moléculas que o estudante mais monta. O carbono faz uma dupla com oxigênio e uma dupla com outro oxigênio do outro lado. Essa é uma ligação covalente. A ligação é polar, mas a molécula é apolar. Então, vou eliminar a B, porque diz que a molécula é polar. E vou manter a letra D, que diz que é uma molécula apolar. Esse é o gabarito dessa questão. Aqui o aluno tinha que saber tudo de ligação química, tudo de geometria molecular, tudo de polaridade. É muito conteúdo importante para você. Muito importante que você saiba montar moléculas como essas daqui. Se a resolução dessa questão foi útil para a sua revisão, deixe seu like, isso ajuda muito o canal. A questão 58 trouxe um texto que foi o mesmo que eu li na questão 57 do vídeo anterior. Mas se você chegou por aqui procurando essa questão, eu vou ler de novo o enunciado para que você entenda sobre o que é que a gente vai responder. A questão 58 nos trouxe o seguinte texto: o maior vulcão da Europa, o Monte Etna, na Itália, teve uma erupção intensa em 2 de junho de 2025 com o lançamento de uma coluna densa de cinzas e gases, que atingiu cerca de 6 km de altitude. Satélites da Agência Espacial Europeia detectaram na atmosfera altas concentrações de dióxido de enxofre, sulfeto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de nitrogênio, entre outros gases. Essas emissões gasosas podem gerar neblina ácida e prejudicar a qualidade do ar e a saúde da população das regiões próximas ao vulcão. E agora o enunciado da questão 58. Os gases emitidos nas erupções vulcânicas são muito reativos. O cloreto de hidrogênio pode originar o gás cloro, que por sua vez reage com monóxido de nitrogênio e forma o gás irritante e tóxico NOCl, conforme representado na equação a seguir. Um estudo cinético foi realizado em laboratório em um sistema fechado contendo os gases cloro e monóxido de nitrogênio sob condições controladas. O resultado da rapidez de formação do gás NOCl para 3 experimentos são representados aqui. Os resultados desse estudo mostram que a ordem da reação global e a constante da velocidade da reação para essa reação são respectivamente. Fiquei muito empolgada porque o meu segundo ano acabou de ver esse tema. Esse é um tema muito importante, cinética química e a montagem da lei da velocidade. A gente sabe que V igual a K, que multiplica a concentração dos reagentes. No caso, os reagentes são NO, e a gente vai ter que determinar esse número, eu vou dizer Azinho, que multiplica a concentração do Cl2, e a gente vai ter que determinar essa potência e colocar Bzinho. Se você quiser assistir um vídeo, como determina a lei da velocidade e algumas reações, um vídeo bem geral sobre esse tema, vou deixar um link aqui para você. Uma outra questão desse mesmo tema. Aqui eu vou usar a mesma técnica que eu uso naquele vídeo. Você vai fazer o seguinte, olha, você vai comparar os experimentos e, em primeiro de tudo, você separa a velocidade. Depois você compara o experimento de modo que uma concentração fique constante e a outra mude. Seu raciocínio vai ser assim, ó.
2 elevado a Bzinho, o que aconteceu com a velocidade? Aí você tem que analisar o que aconteceu com a velocidade. Se você não enxerga de cara, é só você dividir o maior pelo menor. A velocidade dobrou. Teu raciocínio, então, é assim, ó. 2 elevado a que número dá 2? Vamos pôr aqui no cantinho. 2 elevado a que número dá 2? Tenho certeza que você sabe que Bzinho, então, é igual a 1. Então, a ordem para CL2 é ordem 1. Daqui a pouco a gente substitui aqui. Ou já podemos fazer isso agora. O CL2 está elevado à primeira, ordem 1. Vou trocar de cor só para ficar um pouco mais didático. Vamos dar uma olhada no que acontece no experimento agora, quando eu analiso e comparo o experimento 2 com o 3. Olha só. NO dobrou. CL2 ficou constante. Daqui para cá, o que aconteceu com a velocidade? Se você não consegue bater o olho e reconhecer, faz a conta, o maior dividido pelo menor. Fiz a conta aqui e chegamos em quadruplicou. Teu raciocínio é 2 elevado a Azinho deu 4. Vamos lá. 2 elevado a Azinho dá 4. Então, Azinho igual a 2. Então, vou voltar a cor para ficar tudo de uma única cor. A velocidade é igual a K, que multiplica a concentração do NO, elevado a Azinho, e Azinho é 2. Então, a reação é de ordem 2 para o NO e de ordem 1 para a série 2. Então, a reação como um todo, ela é de terceira ordem. Então, eliminamos duas opções. E ainda nos pediram para calcular o K. E aí, para calcular o K, eu vou escolher qualquer linha experimental. Eu sugiro que você escolha a linha mais simples, e a 1 é mais simples. Porque, olha só, a velocidade, ó, 0,18. O K a gente está procurando. O NO é 0,1. Vou colocar 10 a menos 1, já passar para a notação científica, ao quadrado. Que multiplica o CL2 nessa velocidade, é 10 a menos 1 também, que vai estar a primeira. Então, bora fazer conta, ó. 0,18 é igual a K, que multiplica 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. 10 a menos 1 a primeira, 10 a menos 1. Aí, mantém a base, somos expoentes, já vou isolar o K. 0,18 dividido por 10 a menos 2 e 10 a menos 1, mantém a base, somos expoentes, vai dar 10 a menos 3 é igual a K. Então, vamos lá, 0,18, 10 a menos 3, vou trazer para cima, 10 a mais 3. 0,18 vezes 10 a mais 3, põe notação científica, isso aqui vai dar 1,8, 10 ao quadrado, como está indicado na alternativa B, que é o gabarito dessa questão. Então, veja só, essa questão cobrava cinética química, um assunto que é muito importante para o vestibulando, que está aparecendo muitíssimo em provas. Espero que você tenha se dado bem e tenha acertado essa questão. Mas se você está usando essa playlist para estudar para provas, quando isso aparecer na sua prova, eu espero que você acerte, você lembre como faz a resolução desse tipo de questão. No vídeo de hoje, você vai assistir a resolução da questão número 59. Em uma aula de Química, foram aquecidas 3 soluções, 1, 2 e 3, preparadas com diferentes solutos e água destilada, conforme a figura. As soluções foram aquecidas nas mesmas condições. Então, aqui tem glicose, 2 mol por litro, cloreto de potássio, 1 mol por litro, e nitrato de alumínio, 1 mol por litro também. A respeito da temperatura de ebulição dessas soluções, conclui-se que, moçada, isso aqui é efeito coligativo. Quando você coloca glicose em água, uma glicose não ioniza, não dissocia. 1 mol de glicose gera 1 mol de glicose dissolvida. Então, esses 2 mols por litro de glicose vai causar aqui em água um efeito de 2 mol mesmo. Vou deixar assim, ó, efeito de 2 mol. Agora, o KCl não. O KCl, você precisa lembrar, ele é um composto iônico, em água ele vira K+, e ainda Cl-. Jogar 1 mol de KCl vira 2 mols. 1 mol de K+, e 1 mol de Cl-. Então, aqui vai ser um efeito de 2 mols de coisas, de partículas. Então, aqui a ebulição das duas vai ser a mesma. Já no nitrato de alumínio, olha o que acontece com esse composto. Vou fazer a dissociação desse sal aqui, porque ficou muito apertado lá em cima. Olha o que acontece. Você gera o íon alumínio, 3+, e ainda 3 nitratos. Quando você coloca 1 mol de nitrato de alumínio, você gera 4 mols de íons. Então, aqui é o efeito de 4 partículas, de 4 mols por litro de partículas. Vamos olhar as opções então, olha.
As soluções 2 e 3 têm a mesma temperatura de ebulição? Não, é a 1 e a 2. A solução 1 tem ebulição mais alta, a 1 não é mais alta. 1 e 2 têm a mesma temperatura de ebulição, sim, que tem o mesmo efeito de íons, porque ambas têm a mesma concentração de espécies químicas dissolvidas. Vou ficar com essa alternativa, mas vou ler as outras. A solução 3 tem temperatura de ebulição mais baixa. Não é a mais baixa, é a mais alta, tem muito íon ali. Então, para essa substância entrar em ebulição, vai ter que esquentar muito mais, porque tem muito íon atrapalhando a ebulição, tem que esquentar mais. Cancela a alternativa D. Alternativa E. As soluções 2 e 3 têm a mesma temperatura de ebulição? Negativo. A mesma ebulição é na 1 e 2, que tem 2 mol de coisas ali. Lembra que os solutos atrapalham a ebulição, então faz com que suba a temperatura de ebulição original. Bom, se você quiser assistir mais vídeos resolvendo essa prova e muitas outras, se inscreve no canal. No vídeo de hoje você assiste a resolução da questão número 60, finalmente a última questão dessa prova. O enunciado nos trouxe: a questão a seguir representa a reação de síntese do Kevlar, um polímero de alta resistência usado em equipamentos de proteção individual na indústria aeroespacial, entre outras áreas. E você tem uma reação, tem aqui indicado o catalisador e a reação toda ali. O Kevlar é um polímero D, e aí nós temos opções. Será que é de condensação ou adição? Bom, para dar uma pista de que tipo de polímero é isso, olha só, você tem esse monômero e esse monômero. E se você bater o olho aqui, ó, um benzeno aqui e um benzeno aqui, você vai ver 2 benzenos aqui, fora que tá saindo uma água. Nos polímeros de condensação, você junta os monômeros retirando um pedaço de molécula pequena, e a água é uma molécula pequena. Então aqui é uma condensação. Polímero de adição, geralmente o monômero tem uma dupla, você abre a dupla e liga de lado. Pode ser tripla também, mas geralmente é dupla. Beleza, sabendo que é um polímero de condensação, vamos seguir no texto. E sua molécula, o Kevlar, a molécula, apresenta o grupo funcional característico da função orgânica. Então, qual função orgânica é essa? Você lembra dessa função? Isso é uma amida. Vamos cancelar as aminas. Bom, já tinha a alternativa cancelada, agora tem mais uma, estamos entre duas opções. Vamos seguir o nosso texto. Esse grupo funcional também está presente na formação de quê? Que são macromoléculas naturais. Aonde mais tem a formação de amida? Bom, a gente também tem formação de amida nas proteínas, como indicada na alternativa A, e não nos amidos. Olha que curioso, a questão foi um pouco sacana para o estudante, né? A amida não tem nada a ver com amido. Amida é o carboidrato. As amidas, elas são formadas nas proteínas. Olha, ela foi uma questão interessante pra caramba. Você tinha que saber bioquímica. Você tinha que entender que quando junta um aminoácido com outro aminoácido, forma uma amida, que é o que tem aqui nessa questão. Questão bonita, interdisciplinar com a biologia, e bioquímica é sempre uma matéria muito bacana. Bom, eu espero que você tenha gostado da resolução dessa questão e que você aproveite a prova toda. Se você ainda não viu a primeira questão de química, eu vou deixar um link aqui para você acessar. A primeira questão que apareceu nessa prova. E é uma prova que estava bem legal de estudar. Eu espero que o estudo dessa prova, o estudo da resolução dessa prova ajude muito para sua prova da Unesp e para suas outras provas feitas pela VUNESP que você pode enfrentar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu vejo vocês nos próximos vídeos e até mais.